live de hoje sobre o complexo de Édipo na clínica psicanalítica. Muito bem, o mito de Édipo. O que seria o mito de Édipo? Vamos ver aqui. Laio era o rei da cidade de Tebas, casado com Jocasta. Foi advertido pelo oráculo, muito comum a consulta naquela época, de que não poderia gerar filhos. E se esse mandamento fosse desobedecido, o mesmo seria morto pelo próprio filho, que se casaria com a mãe. Uma maldição completa para aquela época também. O rei de Tebas não acreditou e teve um filho com Jocasta. Depois, arrependeu-se do que havia feito e abandonou a criança numa montanha com os tornozelos furados para que ela morresse. Então, quando Laio ele percebe que ele não tinha cumprido o mandamento do oráculo, então o que Laio faz é pedir para um de seus servos que levasse a criança até uma mata, né, e que ali desfizesse daquela criança. Tá? Ele não teve coragem de matar a criança e por isso pediu que um de seus servos deixasse lá no meio da mata para que essa criança viesse a morrer naturalmente por um lobo, alguma coisa assim, né? E aí, o que acontece? Esse servo de Laio chegou na floresta e também não teve coragem de matar a criança, mas amarrou a criança pelos pés e deixou ela pendurada para que algum animal desse cabo dessa criança, né? Mas não foi assim que aconteceu e a criança acabou ficando com os pés inchados por ficar muito tempo ali amarrada, e é por isso que ficou chamado como Édipo. Édipo quer dizer pés inchados, né? Então, a ferida que ficou no pé do menino é que deu origem a esse nome Édipo. E, consequentemente, a história de Édipo, que significa pés inchados, né? O menino não morreu, ele foi encontrado por alguns pastores que passavam ali naquela região e levaram ele para Polibo, o rei de Corinto. Ele o criou como filho legítimo. Então, o filho de Laio, com Jocasta, foi criado por Polibo, rei de Corinto. Já adulto, Édipo, então, também foi até o oráculo de Delfos para saber o seu destino. Era muito comum, né? Eles tinham muita curiosidade de saber o que ia acontecer com a sua vida. O oráculo disse para Édipo que o seu destino era matar o pai e se casar com a mãe. Só que quem era o pai de Édipo? Era Polibo, rei de Corinto. Então, Édipo fica com medo de permanecer na cidade. Então, ele deixou Corinto e foi em direção a Tebas. E no meio do caminho encontrou com Laio, que pediu para que ele abrisse caminho para passar. Édipo não atendeu o pedido e lutou com o rei até matá-lo. Então, olha só como que foi o destino, né? Sem saber que havia matado o próprio pai, porque ele pensava que quem era o pai dele era Polibo, lá de Corinto, o rei de Corinto, mas ele acaba matando o pai biológico, né, que era Laio. E aí ele prosseguiu a sua viagem até Tebas. No caminho, ele encontrou com a esfinge, que era uma metade de leão e a metade mulher, e que atormentava o povo de Tebas, pois lançava enigmas e devorava quem não decifrava os enigmas. O enigma proposto pela esfinge era o seguinte: qual o animal que de manhã tem 4 pés, 2 ao meio-dia e 3 à tarde? E aí, Édipo responde que era o homem, pois na manhã da vida, na infância, engatinha com os pés e mãos, 4. Ao meio-dia, que é a idade adulta, anda sobre 2 pés. E à tarde, na velhice, precisa de 2 pernas e de uma bengala. Então, a esfinge ficou furiosa porque Édipo decifrou o enigma e ela acabou se matando. E aí, o que acontece? O povo de Tebas saudou Édipo como seu novo rei, porque sabia que o rei tinha morrido naquele caminho e Édipo também tinha vencido a esfinge. E assim liberou o povo de
liberou o povo de Tebas para poder ter uma vida livre, né? E ele ficou como sendo o novo rei de Tebas. E aí, o que acontece? Como o rei tinha sido morto pelo próprio Édipo no caminho, então a esposa do rei, que era Jocasta, ela foi oferecida a Édipo. E o que acontece? Édipo possui a sua própria mãe, Jocasta, né? Então, depois desse episódio, uma violenta peste atingiu a cidade. E Édipo foi consultar o oráculo. Por que aquela cidade estava passando por tanto infortúnio, né? E ele respondeu que a peste não teria fim enquanto o assassino de Laio não fosse castigado. Ao longo dessas investigações, para saber quem que era o assassino de Laio, né, a verdade foi esclarecida. E viu que o assassino de Laio era o próprio Édipo. E aí toda aquela verdade veio à tona. Né? Toda aquela verdade veio à tona. Então, desde a primeira premonição do oráculo até a segunda premonição com o próprio Édipo. Né? Então, foi aí que ele descobriu que o pai dele não era Polibo, o rei de Corinto, mas era Laio, o rei de Tebas. E ele tinha matado exatamente o pai dele no meio do caminho. E como ele passou a ser o rei de Tebas, ele acabou possuindo a esposa do antigo rei, que na verdade era sua mãe. Então aí deu origem à questão do Édipo. Né? E Édipo provoca a própria cegueira, furando os 2 olhos, e Jocasta, sua mãe, ao descobrir isso, ela se enforcou. Né? Então, Freud pega essa mitologia e ele vai trazer essa questão de uma forma mais clínica para o contexto do setting psicanalítico. E foi aí, então, que ele forjou, ele construiu esse, vamos dizer assim, esse fenômeno chamado complexo de Édipo, que é aquele que mata o pai e possui a mãe. É aquele que canaliza o seu impulso de morte, Thanatos, para o progenitor do sexo oposto e canaliza o seu impulso de vida, Eros, para o progenitor do sexo oposto. Então, vamos lá, corrigindo aqui. Ele vai canalizar o impulso de Thanatos, o impulso de morte, para o progenitor do mesmo sexo, tanto o homem quanto a mulher. E vai canalizar o seu impulso de vida, Eros, para o progenitor do sexo oposto. Tá certo? E isso se dá o complexo de Édipo. Então, nesse primeiro material, eu trago aqui um material da Denise Alexandra Zacarias, tá? E ela pontua da seguinte forma. A função do mito. Qual que é a função do mito? Metaforizar aspectos da estrutura do psiquismo humano. Então, o complexo de Édipo, na verdade, é uma metáfora à história de Édipo, né? E é formada uma estrutura de linguagem onde o homem fala de forma épica sobre a sua existência. Então, Freud tenta demonstrar alguns aspectos. Primeiro, Édipo não tem intencionalidade de suas ações. Olha que interessante. Quando Édipo ele encontra com Laio no meio do caminho e ele mata Laio, ele não tinha essa intenção, porque ele não sabia que era seu pai. Na verdade, ele estava fugindo daquela previsão que foi dada a ele, de que ele mataria o pai. E ele achava que o pai dele era Polibo, o rei de Corinto. E ele ia, para ele não fazer isso, então ele sai de Corinto, em direção a Tebas. Então ele não tinha a intenção de matar o pai. Então no complexo de Édipo, não existe a intenção. Não é doloso, tá certo? Segundo, o sujeito é mero joguete do destino, ou seja, o sujeito não é dono
de sua própria casa. Então, ele não tem como ter domínio sobre o ambiente onde ele vive. Ele não tem, porque tem outras pessoas ali que vão dominar. Então, ele nem poderia ficar em Corinto e acabou não ficando também em Tebas, né? Ele não podia dominar lá. Então, e o terceiro aspecto é pensando na questão da sexualidade. Então, o complexo de Édipo tem essas características. E 4, pensando em termos do princípio de realidade. A função paterna seria o que se opõe à satisfação absoluta do desejo, a identificação, a castração e o falo. Então, no Édipo freudiano, para os seres falantes, a sexualidade não tem nada de natural. Essa é a verdade evidenciada pelo discurso analítico. Freud estabeleceu as premissas da sexualidade, amarrando-as ao complexo de castração. Nós vamos entender como que isso vai se posicionar dentro da clínica psicanalítica. Certo? O complexo de castração introduz para cada sujeito a necessidade de determinar-se no nível de uma escolha subjetiva com respeito à diferença sexual. Em consequência, o sujeito deve responder com uma posição sexuada enquanto homem ou mulher. Então, essa é o primeiro desafio do homem ou da mulher, a questão da sua sexualidade, a questão para o homem da sua masculinidade, no caso da mulher, da sua feminilidade. A posição masculina ou a posição feminina seriam, segundo Freud, o resultado de um processo eminentemente lógico que comporta uma série de pontuações fundamentais. Cada pontuação lógica determina para cada sujeito infantil um tempo de ver, um tempo de compreender e um tempo de concluir. A subjetivação da perda se realiza uma temporalidade retroativa. A tese freudiana é a de que a posição sexuada de cada sujeito testemunha a relação do sujeito com a castração. A castração é uma operação que se deduz do que Freud chama de a primazia do falo. Isso quer dizer que, para as crianças freudianas, o falo é um atributo universal. Então, homens e mulheres possuem o falo, mas isso, cada um vai manter ou não o seu falo conforme a forma que ele se relaciona com os seus progenitores. E é isso que nós vamos ver aqui a seguir. Num segundo tempo lógico, as crianças freudianas devem passar pelo desengano com respeito à ilusão da universalidade do falo. Segundo Freud, o que contradiz a primazia universal do falo teria a percepção feita pela criança da ausência do falo. Quer dizer, a percepção daquilo que falta. É o medo de perder. O medo de perder algo. O medo de ficar sem aquilo que ele tem. Então, isso pode ser expandido para toda e qualquer coisa que a gente venha a possuir. Daí o apego. O apego, normalmente, ele tem a ver com o medo de perder aquilo que possui. Ele tem a ver com a castração. Tá? Então, isso é importante. A ameaça da perda ou a subjetivação da perda. Nesse sentido, a percepção da ausência do falo, ela é traumática, posto que ela introduz no sujeito a possibilidade de uma perda que lhe concerne. Desse trauma, o sujeito infantil se defende através de uma posição de juízo que comporta 3 vertentes. O recalque, o desmentido, que é o retorno do recalcado, e a foraclusão da falta. Isso determina a posição do sujeito como neurótico, como perverso ou como psicótico. Então, ou seja, no recalque, aquele conteúdo que ele não pode vir de forma latente, ele tem que vir de uma forma manifesta, então ele vai passar por um filtro, e é isso que determina a posição do sujeito como neurótico. O desmentido, que é o retorno do recalcado, que é quando ele de fato assume aquilo que ele havia recalcado e retorna. Então, ele passa
a lidar de uma forma diferenciada, e ele então determina a sua posição como perverso, tá certo? Ou a foraclusão da falta. A foraclusão é aquele que inclui fora, né? Como Lacan falava. A foraclusão é quando você é incluído fora de um contexto. Então, é o inverso da inclusão, né? É a foraclusão. E é aí que dá origem ao psicótico, ao surto psicótico. Tá? Para o menino, o processo lógico do complexo de Édipo determina quando ele assume as consequências da ameaça de castração. Ou seja, quando assume as consequências da ameaça da perda do órgão. Ele tem medo de perder o falo. Para a menina, é através do descobrimento dessa falta e, fundamentalmente, do descobrimento da falta na mãe que se abre para ela a porta do complexo de Édipo. Assim, a menina freudiana deve separar-se de sua mãe e orientar-se em direção ao pai. Então, basicamente, como se a menina entendesse, quando pequena, ela entendesse que todos têm o falo, homens e mulheres, e por alguma razão, a mãe perdeu o falo, como uma forma de punição. Isso seria o complexo de castração. Então, ela entende que o clitóris seria esse falo que, ao longo do seu desenvolvimento, ele vai crescer e vai se apresentar como um falo masculino, na percepção da menina freudiana. Tá? E isso vai, o desenrolar desse aspecto é que vai determinar o seu trauma em relação ao complexo de castração, ao complexo de Édipo. Tá? Só abrindo um parênteses aqui, vocês provavelmente já devem ter ouvido falar do complexo de Electra, que seria o oposto do complexo de Édipo aplicado a mulheres. Mas no caso da psicanálise freudiana, não existe complexo de Electra, tá? É complexo de Édipo, tanto para homens quanto para mulher, porque eles não estão dizendo isso no sentido masculino, mas no sentido metafórico do que aconteceu com Édipo, ok? Então, desse trauma, aí a gente já falou aqui do recalque, né, o desmentido, a foraclusão. Então, o menino, o complexo de Édipo termina quando ele assume as consequências da ameaça de castração, quando assume as consequências da ameaça da perda do órgão. E para a menina, é através do descobrimento dessa falta e, fundamentalmente, do descobrimento da falta na mãe que se abre a porta do Édipo. Assim, a menina freudiana deve separar sua mãe e orientar-se em direção ao pai. A dissolução do complexo de Édipo, como que isso se dá? Vamos ver aqui com o material da professora Carolina Nassau. Ela traz isso de uma forma muito clara. A dissolução do complexo de Édipo. No artigo A Dissolução do Complexo de Édipo, de 1924, Freud apresenta ainda de forma incipiente a distinção do conflito edípico dos meninos em relação às meninas. Há uma forma, um desenrolar aí bem peculiar para cada gênero, tá bom? Então, pergunta principal: o que causa a sua destruição? A experiência de desapontamentos penosos. A menina gosta de considerar-se como aquilo que seu pai ama, acima de tudo mais. Porém, chega a ocasião em que tem de sofrer da parte dele uma dura punição e é atirada para fora de seu paraíso ingênuo. O menino encara a mãe como sua propriedade, mas um dia descobre que ela transferiu seu amor e sua solicitude para um recém-chegado. Segundo Freud, 1924, página 27, nesse artigo dele, A Dissolução do Complexo de Édipo. Então, a resolução é a ausência da satisfação esperada. A filogênese repete a ontogênese.
a constatação da diferença sexual. Essa ameaça só adquirirá relevância para a criança quando ela se deparar com a visão dos órgãos genitais femininos e sentir que o que Freud nomeia como sendo equivalente a uma ameaça de castração. Se a satisfação do amor no campo do complexo de Édipo deve custar à criança o pênis, está fadado a surgir um conflito entre seu interesse narcísico, nessa parte de seu corpo, e a catexia libidinal. O que seria a catexia? Um investimento de energia psíquica no sentido libidinal, de seus objetos parentais. Então, a descarga da sua libido para um objeto parental, ela vai ficar, de certa forma, conflituosa, porque há o desejo e há um certo juízo, se deve ou não fazer isso em função do medo da castração, tanto para meninos quanto para as meninas, né? Nesse conflito, triunfa normalmente a primeira dessas forças. O ego da criança volta as costas ao complexo de Édipo. Então, nos meninos, portanto, o complexo de Édipo é dissolvido pela castração da castração. Seus investimentos libidinais são, assim, substituídos por identificações, e a autoridade paterna é assimilada e introjetada para dar origem à instância psíquica superior. Então, quando a criança ela desloca o seu impulso de morte, thanatos, para o progenitor do sexo oposto, do mesmo sexo, perdão, no caso o pai, e ela quer fazer a descarga, a catexia libidinal para o progenitor do sexo oposto, no caso a mãe, o medo da castração, ele vai ter uma reversão, e esse medo da castração vai se transformar num processo de identificação. Então, o medo de perder o falo faz com que a criança se identifique com o pai. Tá certo? Isso serve para menino quanto para a menina, tá? Mas ela precisa ter essa percepção. As tendências libidinais são, em partes, dessexualizadas e sublimadas, e, em parte, inibidas em seu objetivo e transformadas em impulsos de afeição. Então, aquilo que, no princípio, era um impulso de morte, era uma hostilidade que seria deslocada para o progenitor do mesmo sexo, então agora se torna em impulsos de afeição. Então existe um carinho, existe um amor, existe uma aproximação em função da identificação. Então é quando o filho ou a filha quer ser igual ao pai. É a entrada do período de latência, né, e recalcamento do complexo de Édipo. Então, numa segunda fase, vai ser recalcado aqueles impulsos primários, tá? Além de sua destruição e abolição. Então, é aí que forma o superego. O superego a partir aí dos 4 anos de idade. Esse complexo de Édipo, ele deve ser resolvido, solucionado até por volta dos 8 anos de idade, tá? Em média, ok? Como que se realiza, né, o complexo de Édipo na questão da feminina? Como se realiza o desenvolvimento correspondente nas meninas? A anatomia é o destino. A distinção morfológica está fadada a encontrar expressão em diferenças de desenvolvimento psíquico. Segundo Freud, inicialmente, o clitóris exerceria para a criança do sexo feminino a mesma função do pênis para os meninos. Após a visão dos órgãos genitais deles, a menina perceberia que está desprovida do pênis e vivenciaria um sentimento de injustiça. Então, numa leitura freudiana, essa reivindicação de igualdade entre os gêneros, né, essa reivindicação radical, essa reivindicação patológica, essa reivindicação de que a pessoa entra num sofrimento enorme, um sofrimento crônico, né? Nós não estamos falando aqui de
equidade, o tratamento igualitário, né, entre homens e mulheres num ambiente de trabalho, num ambiente social. Nós estamos falando aqui de um aspecto doentio. Então, quando há vamos dizer assim, um feminismo radical, é justamente por esse sentimento de injustiça, tá? Então, isso é um complexo de Édipo mal elaborado, dentro da leitura psicanalítica, ok? Então, ela se consolaria pensando que o seu pequeno órgão cresceria e teria, no futuro, o mesmo tamanho apresentado pelo órgão dos meninos. Isso não vai acontecer. Não é? Isso não vai acontecer. Não relaciona a sua falta fálica com a diferença entre os sexos e supõe que as mulheres adultas também possuem pênis. E por que ela não tem? De alguma forma ela foi punida, de alguma forma ela não foi beneficiada, ou de alguma forma ela ficou privada de ter aquilo que ela pensou que deveria ter. Isso no contexto do desenvolvimento psíquico, tá? Em relação ao falo. Nós estamos aqui fazendo uma abordagem psicanalítica a respeito do complexo de Édipo na clínica psicanalítica. Então, nas palavras de Freud, uma criança do sexo feminino, contudo, não entende sua falta de pênis como sendo um caráter sexual. Explica presumindo que, em alguma época anterior, possuíra um órgão igualmente grande e depois perdera-o por castração. Ela parece não estender essa inferência de si própria para outras mulheres adultas, e sim inteiramente segundo as linhas da fase fálica, encará-las como possuindo grandes e completos órgãos genitais, isto é, masculinos. Dá-se assim a diferença essencial de que a menina aceita a castração como um fato consumado, ao passo que o menino teme a possibilidade da sua ocorrência. Então, geralmente, o menino ele tem um medo maior, ele tem um desafio maior em relação ao complexo de castração, ao complexo de Édipo, e por isso que Freud diz que o homem ele tem 3 grandes desafios na sua vida: elaborar o seu complexo de Édipo, elaborar as questões da sua sexualidade e elaborar as questões, os seus conflitos em relação à sua sensualidade. Como que se dá a dissolução nas meninas? Como para a menina a castração é um fato, ela já não tem o órgão genital do falo masculino, ela não teria motivos para construir o supereu e interromper a organização genital infantil, o que acontece com os meninos. Para Freud, a menina estaria livre do temor da castração, mas outro temor a aprisionaria, que seria o medo da perda de amor por parte daqueles que a amam. A dissolução do complexo de Édipo ocorreria não pelo temor da castração, mas pelas exigências sociais que, se não atendidas, podem ocasionar a perda do amor dos entes queridos. Então, normalmente, costuma-se dizer que a menina ela é mais comportada do que os meninos, não é? Normalmente, os pais, dentro de uma cultura patriarcal, machista, acha bonitinho, né? O menino mexer no pipiu, no pênis, fazer xixi na rua, né? É algo assim viril. E as meninas não, as meninas elas têm que ser mais recatadas, elas têm que ser mais discretas, né? Porque o temor dela não é perder o falo, o temor dela é perder o amor dos parentes. Enquanto que o menino não, o temor do menino é a castração propriamente dita, ou seja, a perda do falo. Então é assim que ele se adapta e constrói o seu eu, né? Então, Freud presume que o complexo de Édipo seja muito mais simples nas mulheres do que nos homens. O complexo de Édipo da menina é muito mais simples do que o do pequeno portador do pênis. Na experiência que Freud teve, raramente ele diz que a criança, né, o menino, vai além de assumir o lugar da mãe e adotar uma atitude feminina para com o pai, no caso da menina. A renúncia ao pênis não é tolerada
pela menina sem alguma tentativa de compensação. Ela desliza ao longo da linha de uma equação simbólica, poder-se dizer, do pênis para o bebê. Seu complexo de Édipo culmina em um desejo sentido por muito tempo de receber do pai um bebê como presente. Então, dar-lhe um filho. Então, é o que a menina ela espera para compensar a sua castração ou a sua percepção de ausência do falo. Ela quer uma compensação. Essa compensação seria um bebê, um filho do pai. E isso não vai acontecer, né? E ela tem que transferir isso para outro. Então, tem-se a impressão de que o complexo de Édipo é, então, gradativamente abandonado, de vez que esse desejo jamais se realiza, né? Na nossa cultura não realiza, porque seria incesto. Então, a menina que, para compensar a sua castração, a falta do falo, ela exige que o pai lhe dê um bebê, isso não vai acontecer, então ela vai ter que gradativamente se contentar com essa situação e transferir isso para um outro objeto, um parceiro, por exemplo, para que este lhe dê o bebê. E aí que ela se realiza na compensação da perda do falo. Então, a criança é o substitutivo do falo para a menina, tá? Dentro da leitura psicanalítica, ok? Considerações finais em relação ao complexo de Édipo. Para Freud, os dois desejos, possuir um pênis e um filho, permanecem fortemente catequizados no inconsciente e ajudam a preparar a criatura do sexo feminino para seu papel posterior, né? O papel de mãe, o papel de mulher. Tendências sexuais sádicas transformam-se em tendências inibidas quanto ao objeto, o tipo afetuoso. Freud admite que seu pressuposto seja ainda insatisfatório, incompleto e vago. O que Freud estava querendo dizer é que o complexo de Édipo ele não é aplicado a toda criança do sexo feminino ou do sexo masculino, a toda criança, em toda parte do mundo. Então, Freud ele explicou em alguns trechos, por exemplo, que somente onde a questão cultural prevê o incesto é que o complexo de Édipo teria essa força. As tribos aborígenes, por exemplo, da Austrália, é permitido o pai ou a mãe casar ou ter relações com os filhos, tá? Então lá, como não há incesto, não há cultura do incesto, o complexo de Édipo não se aplica porque não vai ter essa proibição. Ele só se aplica no contexto que nós temos cultural aqui no nosso meio, geralmente no Ocidente, né? No Oriente, alguns países, e também não só a questão continental, mas, por exemplo, de cultura social. Algumas aldeias indígenas no próprio Brasil também prevê e permite que o pai possa ter relação com a filha, possa procriar com a filha, e a mãe possa ter relação e procriar com o filho, né? Então lá o complexo de Édipo também não teria efeito na cabeça daquelas crianças, tá bom? Então tem que levar em consideração a questão cultural. A relação parental na transferência com o analista. Então, como é o complexo de Édipo na clínica psicanalítica? Nós vamos observar algumas fases. Toda essa dinâmica com o pai, ela é representada na figura do analista ou da analista, tá certo? Então, aquele afeto que não pôde ser descarregado no progenitor do sexo oposto, ele agora vai ter um papel muito interessante dentro do setting psicanalítico, porque é ali que vai acontecer a transferência. Então, para que a pessoa perceba aquele elemento que está recalcado, aquele afeto recalcado na primeira infância e depois na fase de latência,
ele vai surgir no ambiente de terapia, no ambiente psicanalítico, tá, da análise, para que possa ser feita a descarga. Porque o afeto está lá, o afeto está retido, o afeto tem um efeito e provoca sintoma. Tá certo? Então, a primeira fase é a de retificação subjetiva em relação aos sintomas. Então, é quando o analista vai ouvir, fazer a oitiva analítica, escutar o que o seu analisando ou analisanda está relatando em relação às experiências com pai e com mãe, as experiências da infância, para identificar em que grau que esse complexo de Édipo se estabeleceu, em que momento, qual grau, qual a intensidade que ele foi formado, como que era a relação afetuosa com a mãe ou com o pai, se houve aquela conversão da hostilidade em identificação, porque isso vai mostrar que o complexo de Édipo ele foi, de certa forma, ele foi bem sucedido, né? A elaboração do complexo de Édipo foi bem sucedida. Então, o mecanismo de defesas do ego conseguiu fazer essa sublimação. Então, qual é a forma que a relação com o pai? Então, tem filhos que não conversam com os pais, com o pai ou com a mãe, ou que ama demais um dos pais, né? Ou ama muito a mãe, ou ama muito o pai, ou odeia muito um ou outro. Mas, normalmente, quando não tem essa hostilidade, é preciso entender como que esse complexo de Édipo foi elaborado. Então, como que era na primeira infância, como que se desenvolveu, quem era o pai, qual dos pais era mais bravo, né, era mais rígido. Então, aquele exerceu a função da castração. Aquele é que impôs o medo. E se ele impôs o medo, pôs também o medo da castração. Tá? E é isso que vai fazer a conversão da hostilidade em identificação e, posteriormente, a afetividade em relação ao progenitor do mesmo sexo. Tá? Depois entra com a fase de contrato. A fase de contrato é onde vai se enunciar as regras e as condições gerais em que se vai dar a análise. É onde você vai explicar sobre horários, dias, a frequência, se uma, duas, três vezes por semana, qual que é o valor que vai ser cobrado, quais são as punições previstas, por exemplo, se a pessoa marca a agenda, está no dia de fazer terapia, não vai. Então, tudo isso tem um efeito punitivo, né? As regras, o superego, quem estabelece é aquela figura parental, é a figura de autoridade, é aquela figura que exerce a imposição das regras sociais, o superego, né? Então, essa relação parental com o analista, ela tem muito a ver com a vivência do complexo de Édipo. Quando você descobre como que o seu analisando ou a sua analisanda, ela se relacionou com o pai e com a mãe nessa fase da elaboração do complexo de Édipo, você já vai ter uma noção de como vai ser a relação ali na análise, no processo de análise. Tá certo? Então, se foi um período de muitos conflitos, pode saber que ela também vai ter um comportamento opositor, desafiador, conflituoso, de resistência, tá certo? Então, essa fase de contrato é onde você vai colocar o pé no chão e vai colocar os pingos nos is e vai demonstrar que você tem domínio de consultório, domínio da análise. Você é o terapeuta. É você quem determina. Não é o analisando que vai dizer como que vai se dar isso. Não. Ele é cliente? É.
mas é diferente de uma relação de compra e venda. É diferente nessa relação, porque ela precisa ir para a próxima fase, que é a abertura do campo transferencial. E não vai haver abertura do campo transferencial bem sucedido se essas regras anteriores, se as duas outras fases anteriores não forem rigidamente cumpridas. Então, precisa fazer uma retificação subjetiva em relação aos sintomas. Demonstrar, pontuar, interpretar, confrontar, se preciso for, para fazer uma demonstração do que pode ser. E aí, na fase de contrato, vai se estabelecer as regras, para que quando abrir o campo transferencial, todas essas fases anteriores, a de contrato e a retificação subjetiva, seja pontuada durante o campo transferencial, para que isso não entre num aspecto subjetivo da relação transferencial com o analisando, para que não venha a ocorrer a contratransferência. Tá certo? Então, é quando surge a neurose de transferência. Então, a pessoa vai apresentar os seus conflitos, vai apresentar seus sintomas, os sintomas vão se agravar, tá? Isso é muito comum, a resistência vai aumentar, mas sempre que houver uma mudança nesse comportamento dentro do setting psicanalítico, é importante pontuar os demais aspectos anteriores. Falar, lembra que eu te avisei que isso aconteceria? Isso está acontecendo por causa disso, disso e disso? Lembra que eu te falei que vai acontecer a resistência, você não vai querer vir? Já é a segunda ou terceira sessão que você não vem? O que está acontecendo? Olha só, olha a resistência para onde está te levando. Nós precisamos dar prosseguimento nisso. Por que está acontecendo isso dessa forma, né? Então, e aí quando houver essa transferência ela é para a descarga. Ela é para a descarga psíquica, né? E aí que a gente vai entrar nessa questão do complexo de Édipo na clínica psicanalítica. Porque você precisa fazer o papel do pai sem sê-lo, sem exercer na clínica o papel de pai. Então você empresta esse papel para que haja a descarga daquele afeto. E a descarga ela vai haver quando houver uma compreensão desse afeto, e hoje a pessoa pode elaborar de uma forma mais madura, porque ela já tem idade suficiente para isso, né? Então é diferente da cabeça de uma criança, tá? E aí depois do campo transferencial vem a fase de elaboração. Cada evento, cada fenômeno de transferência dentro do campo transferencial que ocorrer, ele precisa ser seguido pela fase de elaboração, com a interpretação, e aí vem o insight, e com o insight vem a descarga. Essa descarga do afeto retido, ela precisa acontecer, porque senão não vai ter o chamado a cura, né? Não vai ter a amenização dos sintomas, tá bom? E aí então vem a fase da ressignificação. É quando a pessoa tem uma compreensão mais ampla e restrita e de uma forma mais produtiva, em que não há mais o sofrimento em relação àquele pensamento, àquela ideia original. Então, é onde a pessoa, para esse aspecto, ela recebe o que a gente poderia chamar o equivalente a uma alta, né? Alta é um termo médico de prerrogativa médica para liberar um paciente de uma internação em hospital. Mas só para você ter uma ideia de que ali foi cumprida a missão naquela fase. Quando a gente faz a psicanálise pontual, né, onde a psicanálise breve, ela é muito pontual, ela só trabalha em cima da queixa específica. Ela não vai abrir para outras queixas, né? Então, uma queixa de cada vez que você vai trabalhando, buscando essas fases. Fase de retificação subjetiva sobre o sintoma, que é o motivo da queixa. Depois, a fase de contrato, com enunciação sua das regras e das condições gerais, para se estabelecer o contrato analítico, né, para que ocorram as sessões, onde você vai colocar todas as suas regras, todos os seus
porém, e as suas condições, e a pessoa aceitando, você dá início. Se ela não aceitar, você tem a liberdade de dizer que não vai fazer, então, a análise, tá? Não precisa levar adiante. Depois, a fase de abertura do campo transferencial, enquanto está fazendo ali a retificação subjetiva, pontuando, interpretando, confrontando, abriu o campo transferencial, a neurose de transferência, aquele afeto que foi retido, ele vai ser deslocado para o terapeuta, e o terapeuta vai sempre fazer esse link com os aspectos tratados no contrato, tá? E sempre pontuando que ele é o terapeuta e não é o pai. Então, não é ele que vai ter que compensar a pessoa pela castração, dando um filho, dando vamos dizer assim, um presente. Não é o terapeuta que tem que compensar isso. É a pessoa que tem que se livrar ou ressignificar essa necessidade de compensação por algo que, na verdade, só existia na mente dela. Então, foi uma fantasia criada que gerou uma expectativa, tá? Então, ela não pode manter essa expectativa com o analista. Por isso, essa imagem aqui, ó, daquela paciente Ana O, que foi paciente de Joseph Breuer e que jurava de pé junto que estava grávida de Breuer. E Breuer assustou com aquilo. Na verdade, ela tinha feito uma transferência para Breuer, transferência da obrigatoriedade do pai dela de lhe compensar pela castração, por ela não ter o falo no formato, na anatomia masculina, não ter tido falo. Então, inconscientemente, ela aguardava ainda uma compensação do pai em relação a essa castração. E aí ela transferiu essa obrigatoriedade de compensação para Joseph Breuer, que era o seu terapeuta na época, e ela criou a fantasia de que estava grávida, como uma forma de tentar compensar a ausência do falo. E aí Freud assume esse tratamento e vai pontuar para Ana O de que o que ela estava fazendo era exatamente isso. Era uma compensação que não era necessária. Era uma compensação fantasiosa por um ato ou por um fato que de fato jamais havia acontecido. Ou seja, a criança, a menina, ela não nasce com um falo e por alguma forma ela foi punida e perdeu o falo. Ou não precisa ser considerado como uma deficiência de não ter desenvolvido o falo na anatomia, da mesma forma da anatomia masculina. Né? Então, isso é apenas uma questão de morfologia, né? E não tem nada a ver com a questão da sexualidade, da sensualidade. Então, isso é algo que precisa sair do campo fantasioso e vir para o campo da realidade. É onde entra aquela fase, a fase do contrato, onde a pessoa vai entender que ela está em uma sessão de análise e não no País das Maravilhas para realizar suas fantasias, tá? E aí, ela recebendo a alta, porque ela ressignificou isso e se livrou dessa necessidade de compensar uma falta que, na verdade, nunca existiu. Ela não tem falta de falo. Ela tem o falo no formato feminino, que às vezes é muito mais poderoso do que o falo masculino. Não é? E em termos de procriação, tem equidade. Então, tanto para a procriação, tanto é importante o falo masculino quanto a genitália feminina. Né? Então, o aparelho reprodutor masculino, o aparelho reprodutor feminino, eles têm a mesma equidade de valor. E isso, quando isso sai do aspecto biofisiológico e ele entra no aspecto psicossocial, então ele vai ter uma importância fantasiosa. Tá certo? Por que disputar? Por que um homem tem que disputar com a mulher? Por que a mulher tem que disputar com o homem? Por que a mulher quer ser igual ao homem? Eu quero também fazer o que um homem faz, uma mulher também pode fazer. O que uma mulher faz, um homem também pode fazer. Por quê? Para quê? Qual a necessidade disso?
Qual a necessidade de comparar quem tem um falo maior, se é a mulher ou se o homem, não é? Na verdade, é uma grande bobagem, é uma bobajada fantasiosa que perpassa a mente, a psique humana lá na infância, porque não se conversa sobre isso, porque não tem algo mais maduro, né, que aconteça para que a criança elabore isso de uma forma mais tranquila. Então, isso se dá de uma forma aleatória e, eventualmente, Freud observou que, de modo geral, é assim que acontece. Essa comparação e uma necessidade de compensação por causa de um sentimento de injustiça, que, na verdade, não aconteceu. Né? Não aconteceu dessa forma. Né? Então, o que acontece? A gente tem uma forma de pensar que não condiz com a realidade, com aquilo que está acontecendo. E é exatamente nesse aspecto que o analista entra para trazer o sujeito para o princípio da realidade, é onde o ego vai elaborar essas questões utilizando os mecanismos de defesa. Tá certo? Na clínica psicanalítica, o analista ele faz o papel do pai. Em alguns momentos, essa analisando, vai querer deslocar para o analista aquele afeto de hostilidade, o impulso de morte, thanatos. Então vai fazer crítica, vai, de certa forma, vai querer punir o analista, vai querer exigir dele uma compensação. E tudo isso está simbolizado nas coisas do dia a dia, como, por exemplo, dizer que a sessão, a consulta é cara, né? É uma forma de dizer que está sendo injusto, uma forma de dizer que você está cobrando mais do que devia, porque você deve, né? E quem deve não deve receber, deve pagar. Então, são vários aspectos na clínica que vão se desenrolar de uma forma metafórica também, como o complexo de Édipo. Então, o analista é o pai do analisando no aspecto fantasioso. Dentro do campo transferencial, isso é extremamente necessário e relevante para que haja a descarga, para que haja a elaboração desse afeto retido na infância. Tá certo? Então, fica aqui a minha contribuição a respeito do complexo de Édipo na clínica psicanalítica. Nós não vai dar tempo agora de abrir para perguntas, né? Deixa eu ver quem está participando. Quem está participando aqui hoje. Eu vou deixar para que envie as suas perguntas para o e-mail ou para o grupo de WhatsApp, né? Os alunos do curso, os aspirantes a psicanalista, do percurso psicanalista freudiano, podem encaminhar as perguntas em relação a esse tema lá no grupo de estudos do WhatsApp, também para o e-mail e solicitar o suporte, o plantão tira dúvidas, tá bom? Os demais participantes que assistem esse vídeo pelo YouTube, pode deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem lá o local de comentários, né? Pode dar o seu like, pode compartilhar, tá certo? E eu terei maior prazer em poder responder aquilo que estiver ao meu alcance. E desejo a todos uma boa noite e gratidão por assistir esse vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.